Um hospital tem 7 médicos cardiologistas e 6 médicos neurologistas em seu quadro de funcionários. Para executar determinada atividade, a direção desse hospital formará uma equipe com 5 médicos, sendo pelo menos 3 cardiologistas. A expressão numérica que representa o número máximo de maneiras distintas de formar essa equipe é... Bom, primeiramente, para a gente começar a resolver esse problema, a gente precisa entender o significado de algumas palavras ou termos que aparecem aqui nesse enunciado. Por exemplo, qual é a ideia de equipe quando se trata de análise combinatória? No nosso caso, equipe significa um grupo de médicos composto por cardiologistas e neurologistas, né? E a gente precisa entender também se a ordem de escolha de cada integrante dessa equipe importa ou não. Porque se a ordem importar, a gente tem que fazer de um jeito. Se a ordem não importar, a gente faz de uma outra maneira. E, no nosso caso, a ordem não importa, né? Não citou nada sobre a ordem de escolha no problema. Então, se eu escolher primeiro neuro, depois cardio ou vice-versa, não vai fazer diferença nenhuma, né? Quando a ordem de escolha dos integrantes da equipe não importa, se trata de um problema de combinação. Se a ordem importasse, seria um problema de arranjo, né? Então, no nosso caso, vamos usar a combinação. Bom, em segundo lugar, tem outro termo que é essencial para a gente conseguir executar perfeitamente a resolução do problema, que é o termo pelo menos. E qual é o significado disso? Pelo menos 3 cardiologistas. Quer dizer que a nossa equipe pode ter 3 cardiologistas, pode ter 4 cardiologistas ou pode ter 5 cardiologistas. Ok? É importantíssimo que a gente entenda isso. E por último, a questão fala sobre o máximo de possibilidades, né? E nada mais ele quer que a gente encontre o total de maneiras distintas de formarmos essas equipes. Ok? Beleza. Vamos agora então para a resolução da questão. Bom, eu tenho que escolher 5 médicos, pelo menos 3 cardiologistas. Então a gente vai ter 3 situações. Primeira situação, segunda situação, terceira situação. Primeira situação, eu posso ter ali 3 cardiologistas e aí para formar a equipe de 5, vou precisar de 2 neuros. Bom, a equipe pode ter também 4 cardiologistas e aí para completar eu tenho um neuro. Ou pode ser uma equipe somente com cardiologistas e aí eu tenho 0 neuros. Ok? Bom, e aí, para a gente contar as possibilidades de se formar situação 1, situação 2, situação 3, como a gente já conversou, a gente vai usar a combinação. Vamos então calcular a situação 1. Bom, situação 1 é uma combinação de 7 para escolher 3. Eu tenho 7 cardiologistas, entre eles eu tenho que escolher 3. E eu vou multiplicar essa quantidade de grupos de cardiologistas pela quantidade de grupos de neurologistas. Aí eu tenho 6 neuros, eu tenho que escolher 2. Bom, e como é que eu desenvolvo as fórmulas para a combinação? Total de cardiologistas que eu tenho, fatorial, dividido por a quantidade de cardios que eu tenho que escolher, 3 fatorial, vezes o que falta para dar 7, né? Então 4 fatorial. Multiplicado a mesma coisa aqui para o grupo de neuros. Total de neuros fatorial dividido pelo total de neuros que eu tenho que escolher, 2 fatorial, e vezes o que falta para completar o total de neuros, que é 4. Bom, então aqui eu já tenho, né, a primeira opção, eu já estou contando a primeira opção, tá? Vamos contar agora a segunda opção, a segunda situação. Na segunda situação, eu quero escolher 4 cardiologistas, né? Então, combinação 7, escolhe 4 cardiologistas. Para formar, então, a equipe com 5, 6, escolhe 1, ok? Desenvolvimento da fórmula, 7 fatorial dividido por 4 fatorial. E o que falta para dar 7? 3 fatorial, vezes 6 fatorial dividido por 1 fatorial, vezes o que falta para dar 6, que é 5 fatorial. Prontinho, fiz a segunda escolha. Por último, terceira situação. Fiz a segunda contagem, quer dizer, né? Terceira situação, combinação, 7, escolhe 5. Aqui só vai ter cardios
vezes 6 não escolhe nenhum dos neuros, né? Então, 7 fatorial dividido por 5 fatorial, 2 fatorial, que falta para dar 7, vezes 6 fatorial dividido por 0 fatorial, vezes 6 fatorial. Prontinho, então formei as 3 fórmulas, né? E para a gente fechar, é só somar as 3 contagens que a gente fez. Vamos dar uma voltada aqui. Primeira situação, segunda situação, terceira situação, né? Então, para finalizar, a gente junta os 3 casos e juntar é somar, ok? Então, como a gente pode ver, a resposta aqui é a letra E, né? É isso aí. Se você gostou da solução, curte, segue a gente aí e compartilhe com seus colegas, ok? Segue para mais resoluções como essa. Um abraço.